Nós estamos de volta e agora vamos falar de futuro. Vamos comentar o que esperar de 2025 para o agro. Após um ano desafiador para o agronegócio, em que fatores econômicos, climáticos afetaram a produção e as finanças, as projeções para 2025 indicam um cenário de recuperação. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela estima um crescimento de 5% no PIB do setor, após uma queda de 3,5% no ano passado. Especialistas apontam que a individualização do crédito agrícola será um dos principais avanços para o próximo ano. Segundo a Fintech Agri, ela destaca que a tecnologia será a principal aliada do produtor neste ano. A inteligência artificial e a análise de dados permitirão que as instituições financeiras adaptem suas ofertas de crédito à realidade de cada agricultor. A sustentabilidade também ganha relevância com a previsão de que mais linhas de crédito exijam o cumprimento de critérios ambientais, podendo resultar em suspensão de financiamento para quem não se adequar. No entanto, o cenário de juros elevados e a taxa Selic, projetada em 13,50%, podem limitar o acesso ao crédito, especialmente para pequenos e médios produtores. A diretoria da Agri, ela aponta que os mais estruturados poderão buscar linhas alternativas, como o mercado de capitais, para alongar dívidas e fazer investimentos robustos. O câmbio também continuará sendo um fator importante, impactando desde o custo de insumos até a competitividade das exportações brasileiras. E para acessar o crédito de forma eficiente, especialistas recomendam que os produtores se preparem com gestão financeira clara, documentação organizada e busquem diversificação de receitas e, além disso, aqueles que investirem em tecnologias sustentáveis e mantiverem uma boa relação com os bancos terão maior facilidade para garantir financiamento. 2025 promete ser de desafios, mas também de oportunidades para quem souber se adaptar às novas exigências do mercado. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar exatamente mais ou menos como essa informação que nós acabamos de dar. 2025, daqui para frente no agro, com essas políticas que estão acontecendo ao redor do mundo, política complicada aqui no Brasil, economia complicada no Brasil, e agora tem o Donald Trump para cutucar a onça com vara curta. É mais ou menos isso, Guido? Bom dia. Bom dia, Antônio. Com certeza nós temos aí um momento atípico, mas o ano passado nós podemos dizer que foi a tempestade perfeita. O agro já padecia nos anos anteriores por conta dos problemas climáticos, muita seca em alguns lugares e excesso de chuva em outro, e o problema dos preços dos insumos aumentando em dólar. Isso prejudicou muito o produtor rural, principalmente o agricultor de soja, milho, algodão, sorgo, e isto, evidentemente, fez com que o agricultor se endividasse, chegando ao ponto de não ter como honrar seus compromissos. Mas a agricultura é assim, a gente olha para o céu e pede a Deus para ajudar com chuva na hora certa e que a lavoura não seja atacada severamente por pragas e doenças. Mas o momento é delicado, porém nós estamos aí, uma super safra se avizinhando e vai dar assim um fôlego para o agricultor brasileiro, que tem mais um item para se preocupar, Antônio, as tarifas americanas, e é bom que se diga que nós somos, os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro econômico, perdendo somente para a China. Então, a quantidade de produtos que nós exportamos. E agora nós vamos enfrentar um possível aumento de tarifa, né? Esse é o problema, né? É um problema, e principalmente quando o presidente brasileiro tenta peitar o presidente americano, né? E ele sabe que se peitar, perde, né?
Antônio, perde porque a economia americana é tão grande que eles não se importam com o Brasil de maneira nenhuma. O Brasil exporta muito suco de laranja para os Estados Unidos e o próprio Estados Unidos já chegou a tarifar o suco de laranja de 63%. A nossa carne, Antônio, nós temos um acordo com os Estados Unidos que até 65 mil toneladas por ano fica isento de qualquer tarifa aduaneira. Mas só que o Brasil, em 2024, ao invés das 65 mil toneladas, exportou 230. Então, esse diferencial, essa diferença, houve um incremento, quer dizer, houve uma tarifação de 26,5%. Então, isso judia muito com o brasileiro, com o produtor, mas o Brasil aceita. Aceita porque os Estados Unidos têm um poder de pressão muito grande. Agora, Lula, ele pensa em aumentar, fazer uma resposta a Trump aumentando as tarifas. Eu não sei se isso será muito bom para o Brasil, mas de muitos anos para cá, o Brasil foi altamente subserviente aos Estados Unidos e hoje, no momento delicado, com essas iniciativas do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um momento desafiador. Mas vamos aguardar para ver, né? Eu acho que um pouquinho de inteligência, bom senso e talvez aquela sandalinha que a turma fala, sandalinha de humildade, não é ser bobo, ser humilde. Seria um negócio interessante, né? Uma estratégia política, vamos dizer, de um nível um pouco mais alto e não partir para um embate, porque um embate, eu não sei não. A gente fala, o agro realmente, o Brasil tem um futuro muito grande, é um supermercado enorme, aberto para o mundo, mas os outros também, eu vou te contar, não são muito bobos não, né? Eu vejo assim, com preocupação essa negociação entre Brasil e Estados Unidos, porque será uma negociação ideológica, de ambas as partes, né? Uhum. E esse é o problema nosso, né? Então, eu vejo que nós temos que ter muito profissionalismo, muita capacidade de negociar, porque o Brasil está numa situação difícil. Nós estamos vendo aí um dólar tendendo a subir cada vez mais, há algum viés de baixa, mas todos os fatores que forçam o dólar a subir, eles estão presentes. Nós temos uma inflação ascendente que está afetando a grande parte da população brasileira, os pobres, e isso é desorganização da macroeconomia brasileira. Não tem muito a ver com a questão de fora do país, não. Agora, essa questão que virá de fora, talvez através de tarifas, a gente torce para que isso não aconteça, isso vai recrudescer e nós teremos aí um problema sério pela frente. Mas vamos pedir competência e governança aos nossos brasileiros gestores, né? Qualquer mexida que o governo americano der no próprio dólar, né, com intenção de dar uma cutucada boa aqui no Brasil, é uma coisa muito simples de fazer, né, Guido? E você sabe que uma mexida no dólar ou quebra ou racha a gente no meio, né? E nós sabemos que a grande pressão, hoje, no mundo inteiro, a moeda americana é que faz o lastro para a maior parte das negociações ao redor do mundo. E isso se ganha dinheiro, os Estados Unidos ganham dinheiro. E o novo presidente dos Estados Unidos, hoje ele joga com muita pressão e a gente não sabe se ele irá levar a termo todas essas ameaças que ele faz ao mundo, à China, à Europa, aos países da América do Sul, da América Latina, né, incluindo o próprio México, mas nós vamos ter que esperar um pouco e o Brasil terá que colocar suas barbas de molho e esquecer a questão ideológica. Vamos pensar um Brasil técnico. Inclusive o governo mexicano, entre aspas, já pediu bênção para o americano, já conversaram, acertaram aí, entraram num acordo.
O próprio governo canadense também já entrou num acordo com o governo americano. Agora a União Europeia também vai conversar com o governo americano. E nós do lado de cá, como diz um amigo nosso, nós tupiniquim, tentando pegar o arco e flecha e brigar com os homens, né? Antônio, e se o Trump está fazendo isso com os países amigos, né? O Canadá, o México, o que ele fará com aqueles? Nós não somos. O Trump não coloca o Brasil como um país amigo, né? Não. Esse é o problema. Infelizmente não. Infelizmente não. Pode ter certeza absoluta, nós estamos torcendo para as coisas darem certo. Porque, num linguajar muito vulgar, se ferrar, ferra todo mundo. Todos nós vamos ter problema, né, Guido? Exatamente. E aí não vai ter o pobre, o médio, o rico, todo mundo vai dançar. Aquele que tiver bala na agulha aguenta. Nós que não temos, nós vamos pedir arrego, infelizmente. E o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou perante ao dólar no último ano, né? Isso é preocupante, Antônio. É muito preocupante. E é uma das moedas mais desvalorizadas no mundo, infelizmente, de 2 anos para cá. Isso é muito ruim para a economia brasileira, para mim, para você também. Guido, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e vamos torcer para que as coisas deem certo. Tratem com profissionalismo. Um abraço e até a próxima. Se Deus quiser, vamos aguardar. Vamos embora. Obrigado, Guido. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos e não por alguma força que venha de fora. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos comentar dos poderes que o governo federal deu à FUNAI. Você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista em confinamento. Ele desenvolveu um manejo diferenciado que garante resultados positivos para quem vai confinar. Vamos falar de futuro, vamos comentar o que esperar de 2025 para o agronegócio. E você vai acompanhar outros pontos importantes também do mundo agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os poderes que o governo federal deu à FUNAI. A Fundação Nacional de Povos Indígenas, FUNAI, passa, a partir de agora, a ter o poder policial para proteger as terras indígenas. Em decreto publicado na semana passada, o presidente do Brasil, ele regulamentou o uso dessa força pela instituição. A publicação ela atende a uma exigência do Supremo Tribunal Federal de dezembro do ano passado. Em 2020, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, ela havia entrado com uma ação contra o poder público por causa da forma como estavam sendo tratados os povos indígenas durante a pandemia. E nessa ação foram propostas medidas de proteção e às comunidades e aos territórios. Agora, segundo o decreto, a FUNAI deve usar o poder de polícia para prevenir a violação ou a ameaça de violação dos direitos dos indígenas e evitar a ocupação ilegal de suas terras. Os agentes da Fundação devem combater ataques ao patrimônio cultural, material e imaterial, além de coibir construções ilegais e atividades de exploração
exercidas por outras pessoas dentro das terras indígenas e em desacordo com a lei. Os alvos da Força Policial da FUNAI incluem quem tentar remover indevidamente os indígenas de suas próprias terras, quem usar de forma inadequada a imagem dos indígenas ou das comunidades sem a devida autorização e quem atacar ou descaracterizar as placas e marcos que delimitam os territórios. A FUNAI pode restringir o acesso às terras indígenas, expedir certificado de medida cautelar e determinar a retirada obrigatória de ocupantes, além de destruir, inutilizar, apreender bens ou instalações usadas nas infrações. A FUNAI também pode solicitar aos órgãos de segurança pública, especialmente a Polícia Federal e as Forças Armadas, cooperação para proteger as comunidades. Agora, a execução de todas essas medidas vai depender das atribuições das carreiras dentro da FUNAI. E agora você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista em confinamento. E ele desenvolveu um manejo diferenciado que garante resultados positivos para quem vai confinar. Confira. E a conversa agora é sobre confinamento. O que a gente observa é que ainda hoje existem pessoas que confinam dentro de todos os parâmetros técnicos disponíveis no mercado e tem resultados positivos. Nós temos outro grupo de pecuaristas que, infelizmente, aprendeu com o bisavô, com o avô, com o pai e vem tocando, e quando chega numa época mais ou menos de crise como essa que nós vivemos agora, esse começo de ano de 2024, aí a pessoa entra em parafuso, tem prejuízo e depois não sabe como vai resolver esse problema. E é aquilo que a gente vem falando em nossos programas, no nosso canal do YouTube, no TV Agro, basicamente todo santo dia. O mais importante hoje não é saber se você sabe confinar ou não. Não é saber se você sabe tocar uma fazenda ou não. O nosso detalhe hoje muito importante chama-se gestão. É você saber quanto você ganha e você medir quanto que você gasta para não chegar no fim do mês e ter problema de caixa. E uma das ferramentas que nós temos hoje dentro da pecuária é a ferramenta do conhecimento. É você aprender como se conduz um confinamento para dar lucro. Essa ferramenta já está há 3 anos no mercado. E quem desenvolveu essa ferramenta foi o Marcelo Souza, que é o diretor da GPB, Grupo de Pecuária Brasil, e também ele é o dono, é o inventor do confinamento com lucro. É mais ou menos isso, Marcelo? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, de conversar com essa turma tão seleta e com você especialmente. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo há tantos anos com consistência. E consistência é uma palavra que eu gosto muito quando se trata de confinamento, porque a gente tem que aprender, Toninho, com quem já faz com consistência há muitos anos, com a avicultura, com a suinocultura, com propriedades, com indústrias que já têm uma gestão, já vem trabalhando uma gestão. E a gente observa que realmente o conhecimento ele ainda é o gargalo, principalmente dos pequenos e médios confinadores. E foi com essa intenção de trazer conhecimento e tecnologia, e quando eu digo tecnologia na medida certa, não é aquela tecnologia que está além da capacidade de ser executada pela equipe da propriedade. É tecnologia na medida certa para transformar propriedades pequenas e médias em propriedades lucrativas, em confinamentos que entregam no final do ciclo mais de R$1.000 de lucro por cabeça. E eu não estou falando agora somente nessa virada da arroba, eu estou falando
o que a gente vem trabalhando desde o começo, mas desde a minha história como técnico, como consultor. Eu tenho 27 anos de formado e a gente já viu muita coisa acontecendo na pecuária e muitas vezes o ciclo se repete. Agora nós estamos vivendo uma fase de alta bacana, mas conversando com um grande amigo nosso, Maurício Veloso, a gente sempre alerta o produtor porque vai cair de novo, não é verdade? Claro. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Que, vamos dizer assim, o cenário está animador, está bonito, mas preparar essa turma para a virada seguinte, para a eficiência, para a conversão alimentar e, acima de tudo, para propor uma dieta e um manejo que sejam possíveis de serem executados com excelência nas propriedades, Toninho. É isso que a gente faz. Pois é, e dentro disso que o Marcelo falou, ele tem essa ferramenta. Essa ferramenta é muito interessante. É uma ferramenta voltada para o conhecimento. O Marcelo, depois de levar tanta burdoada como muitos aí levam, como a gente leva no dia a dia, o Marcelo aprendeu e ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu criar um curso online sobre confinamento. E o resultado que o Marcelo está tendo é um resultado simplesmente fantástico. É isso, Marcelo? É exatamente isso. A gente está colhendo agora os resultados que a gente vem trabalhando há anos atrás, certo? E agora, com essa virada de ciclo, muita gente está chegando nos R$2.000 de lucro por cabeça. Mas não só isso, também eu ensino as pessoas não somente a produzir, a entregar uma dieta boa, mas vender o peixe, ou melhor, vender a carne, vender o boi, porque além do que acontece dentro da fazenda, tem o que acontece fora da fazenda. Não adianta você ser um marido honesto se você não parecer honesto. Ou seja, o que você faz dentro da fazenda, a forma como você alimenta o gado, a forma como você trabalha a conversão alimentar, a eficiência biológica, uma carcaça diferenciada, tem que chegar, e o resultado do seu trabalho tem que chegar até no consumidor final, tem que chegar até no comprador, o cara que vai comprar, o comprador do frigorífico, ou nas parcerias com as boutiques de carne, nas parcerias com as redes de supermercado, ou seja, é muito importante que o produtor entenda a comercialização como uma ferramenta que deve mostrar que é feito na fazenda com excelência, mostrar cada vez melhor. Não adianta falar bem e fazer mal, tem que fazer bem. Mas só fazer bem também não adianta, tem que fazer bem e mostrar como isso é feito, a qualidade dessa carne lá na ponta, lá no consumidor final. Eu concordo com o Marcelo em gênero, número e grau. Por quê? Era muito comum até há pouco tempo a turma falar assim, não, tem que entender para dentro da porteira, para fora da porteira não precisa me entender. Cara, tá tudo errado. Se você não entender para dentro da porteira e para fora da porteira, o seu negócio não anda. Você tem que saber como é que está o mundo lá fora. Olha o que nós estamos passando agora. Nós estamos vivendo um momento em que a União Europeia, vários grupos estão pressionando a gente em relação à questão ambiental. E eles vão conseguir colocar aqui no Brasil com que a gente faça um rastreamento de altíssimo nível, desde a hora que o bezerro nasce até a hora que vira carne. Vão proibir uma série de coisas em relação a desmatamento. O preço, não tem como eu, o Marcelo, você que está me ouvindo, mandar no preço, é o mercado que dita o preço da carne. Então, nós temos que saber a conviver com tudo isso. Não adianta você criticar o frigorífico. O frigorífico faz o papel dele, você tem que fazer o seu. E o frigorífico, quando recebe um produto assim, ele conhece. E se estabelece um relacionamento de longo prazo com os compradores, isso é muito importante. E aí, Tony, tem mais um outro ponto que é interessante. Você falou do que está acontecendo no mundo e de como a gente está sendo cobrado. Eu tenho uma iniciativa que é o GPB nas escolas, que é um projeto que tem o objetivo de ensinar às crianças do ensino fundamental a importância do consumo da carne vermelha para a saúde do ser humano, que foi criticada durante muitos anos, erroneamente, por sinal, e quando se criticou muito a carne, começou a se comer cada vez mais farinha branca e açúcar, e o que aconteceu? Aumentou o índice de obesidade e diabetes tipo 2 gritantemente nos Estados Unidos, por exemplo. Então hoje a gente leva essa informação para as crianças, da importância do consumo da carne, saúde, bem-estar, performance atlética, capacidade cognitiva, e também leva para essas crianças
a notícia de como a pecuária nacional tem evoluído nessa questão sustentável. Nós já temos a melhor lei ambiental do mundo e nós já temos feito cada vez melhor. Resta ao produtor entender a importância de fazer cada vez melhor e de mostrar para a sociedade como ele tem feito, como ele vem fazendo, como ele vem melhorando a questão de aproveitamento de resíduo, de deixar um animal confortável na baía de confinamento. Porque o animal confortável na baía de confinamento, ele entrega mais performance. Ele come melhor, ele deita melhor, ele rumina melhor, ele tem uma curva de consumo mais homogênea. Se tiver estresse, o consumo é afetado e o lucro também. Então tudo é uma grande cadeia, a pecuária evolui gritantemente. Eu não tenho dúvida, a segurança alimentar do mundo está no Brasil. A nossa produção de carne vai dobrar e com qualidade. E a gente está ensinando isso para as crianças, porque é nessa fase que elas entendem a importância da pecuária para a economia nacional. Obrigado, parabéns mais uma vez. E depois do intervalo, eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar de um tema muito interessante, tema atualíssimo. Nós voltamos já, é um minuto só.